Fala galera! Um fenômeno bastante interessante que vem acontecendo aqui no Brasil é o da politização. Começar a se interessar mais por política, se identificar dentro de algum grupo ideológico que represente as suas ideias. E uma das vertentes que vem ganhando um certo destaque nas redes sociais é o do conservadorismo. Mas agora, o que significa você ser conservador? Qual que é a história por trás dessa ideologia? Será que faz sentido a gente se identificar como conservador ou não? Então, sem mais enrolações, vambora! Se a gente quiser entender melhor o que significa conservadorismo, um bom primeiro passo é a gente analisar o próprio termo. Conservadorismo vem de conservar, e conservar, de forma meio grosseira, significa utilizar aquilo sem que aquilo se modifique. Então, tipo, se você vai no supermercado, você encontra às vezes um corredor inteiro só de conservas, né? Tem o Olavo, o Bolsomito, que são alimentos que estão ali em um modo meio latente para serem utilizados depois. Em ecologia a gente tem as áreas de conservação, que diferente das de preservação, que não é para ver nenhum contato, as de conservação a gente pode utilizar elas contando que a gente mude o mínimo possível. Pegaram bem a ideia? Então agora, o que um conservador quer conservar? Quando se trata de sociedade, o conservador é aquele que quer manter as coisas da forma como elas estão. Nossos hábitos, leis, costumes e a cultura de forma geral. A valorização da família e das nossas estruturas sociais. E é justamente por isso que começa a briga entre os conservadores e os progressistas, que buscam exatamente o oposto. Modificar nossa sociedade em uma direção considerada melhor, mais evoluída, uma busca pelo progresso. E esse embate ideológico sempre esteve presente nas sociedades desde os seus primórdios. Tribo, eu acho que nós deveríamos explorar as terras proibidas do sul. Ah, não. Eu acho que é melhor a gente ficar aqui mesmo, igual nossos antepassados fizeram, e deu tudo certo até agora. Não vamos inventar modinha agora não, hein? E de fato, ir explorar as terras proibidas poderia desencadear uma sequência de eventos que colocaria toda a tribo em risco, mas também poderia levar eles a uma terra extremamente fértil e estratégica para o sucesso da tribo naquela região. Então qual dessas duas seria a postura ideal a ser tomada? E esse é só um dos milhares de exemplos que eu poderia trazer aqui para vocês de onde ocorreu esse tipo de embate na nossa história. Mas um desses exemplos foi o mais famoso e não por acaso foi o que distinguiu essas vertentes e popularizou o que a gente conhece hoje como conservadorismo, a Revolução Francesa. Meu irmão, para quem não sabe, a Revolução Francesa foi um dos eventos mais marcantes da história. Uma revolução sustentada por ideais iluministas, que foram ideias bastante inovadoras na Europa naquele período. A proposta, meu irmão, era mudar tudo, derrubar tudo e construir tudo de novo. Não só o sistema monárquico foi por água abaixo com o direito de cabeça do rei rolando em praça pública, como a emancipação da igreja, onde rolou quebra das instituições religiosas, de artefatos, como também mudaram o calendário, as medidas, centímetro, litro. Isso aí tudo aí foi a Revolução Francesa. A Revolução causou uma ruptura tão grande com o sistema comum da Europa naquele período, que ele até se tornou o marco responsável da passagem da Idade Moderna para a Contemporânea em 1789. E quem quiser saber melhor, eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal só explicando a Revolução Francesa. E foi nesse contexto que um cara chamado Edmund Burke começou a fazer as suas críticas. Edmund Burke foi um político irlandês, filósofo, escritor, que viveu na transição do século XVIII para o século XIX. Ele presenciou o período da Revolução Francesa e escreveu uma das suas obras mais importantes, Reflexões sobre a Revolução Francesa e seus efeitos nas comunidades em Londres. E foi esse livro que deu, digamos, a largada da ideologia conservadora na idade contemporânea. E olha, cara, muitos de vocês devem estar aqui esperando eu tacar o pau nas ideias dele, mas na minha opinião, Edmund Burke foi bastante sensato na sua análise. Tô ouvindo. Ele sugere que nem toda proposta de mudança deve ser visto como positiva, e principalmente a velocidade e a forma como essas mudanças ocorrem é de extrema importância para a estabilidade do sistema. Uma revolução, por exemplo, geralmente vem carregada com uma instabilidade política e econômica enorme, que pode demorar décadas para se reestabilizar, afetando diretamente a vida de milhares ou até milhões de pessoas. E nem sempre as mudanças realizadas na revolução compensam todos os gastos vividos pela população. A Revolução Francesa, por exemplo, ela foi motivada por excelentes ideias para a época. A divisão dos poderes, a liberdade individual, os direitos naturais do homem. Mas a forma como esses ideais foram implementados inicialmente, a forma como ocorreu a ruptura com o antigo modelo da França foram, digamos, um pouquinho
intenso. Só um pouquinho. A galera saiu quebrando tudo, meu irmão, matando todo mundo, não só os clérigos e nobres, mas também o próprio povo da França. Quanto é que o próprio Robespierre, que foi um dos protagonistas da Revolução Francesa, tentou se matar no final e terminou morto numa guilhotina em praça pública. Sem contar que a Revolução também abalou a política de vários dos países vizinhos da Europa. Além de vários terem entrado em guerra contra a França para tentar ajudar a nobreza de lá, como o caso da Áustria, os governos também aumentaram a repressão no seu próprio povo para impedir que qualquer tipo de ideia revolucionária surja por ali também. Ó, vai ficar todo mundo quietinho aí, hein? Toque de recolher depois das 7. Ou seja, a Europa virou uma zona e muita gente saiu perdendo com isso. Eu não tô falando só de nobres que perderam seus privilégios, mas sim muita gente pobre que não tinha nada a ver com isso e acabou morto ou pior do que já estava antes. E de acordo com Burke, as estruturas da sociedade foram se desenvolvendo no decorrer de milhares de anos e não é só porque elas são antigas que elas devem ser vistas como ultrapassadas. Toda a moral e os princípios que foram construídos no decorrer desses anos e vêm sendo repetidos e respeitados ao longo de gerações e gerações trazem uma estabilidade social e, consequentemente, segurança para aquele sistema onde as pessoas vivem. Beleza, Slow, mas porra, dentro dessa lógica era pra gente estar vivendo na Idade da Pedra, né? Então, é agora que entra um detalhe essencial pra você entender o posicionamento conservador de Burke. A sociedade não deve excluir as possibilidades de melhoria, de mudança. Só que antes é importante que esse processo de melhora passe pela conservação, para depois passar por uma transmissão segura e aí sim atingir a melhoria. Em outras palavras, as mudanças devem ocorrer, a sociedade deve se adaptar, mas é importante que exista um conservadorismo para desacelerar esse processo de modificação, para cozinhar essas novas ideias por mais um tempo, elaborar uma forma segura de transmissão delas e aí sim decidir se essas ideias serão boas ou não para aquela sociedade. Mas parece que esse lado do conservadorismo anda um pouco esquecido, né? Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Mas o interessante é que apesar de Burke ser considerado um dos principais nomes do conservadorismo moderno, várias vezes Burke apresenta pensamentos bastante progressistas, como apoiar a Revolução Americana, por exemplo, que foram fundamentados pelos mesmos princípios iluministas que guiaram a Revolução Francesa. A diferença é que na independência dos Estados Unidos, apesar de toda uma reformulação política, a ruptura com a moral e o tradicionalismo não foram tão fortes, mantendo assim a estabilidade social e a segurança do povo. Já na Revolução Francesa, na opinião de Burke, as coisas teriam acontecido um pouquinho rápido demais. E cara, se você pegasse as ideias do Burke, que representam o nascimento do conservadorismo moderno, você percebe que tem bastante coisa que faz sentido. Se eu fizer uma autocrítica agora, eu consigo perceber várias situações e posicionamentos que seriam facilmente classificados como conservador nessa análise. Por exemplo, olha lá, hein, João, olha o que tu vai falar, hein, cara. Relaxa, relaxa. Mas no momento, eu não sou nem um pouco fã da ideia de revolução. Olha, cara, eu passei por uma universidade federal, eu morei em 40 mil repúblicas diferentes, então eu entrei em contato e tenho muitos amigos que acreditam realmente na revolução, em algum tipo de revolução. E eu não tô falando de revolução cultural, uma revolução de pensamento, e sim de, tipo, uma revolução armada mesmo, um golpe de Estado. Pode ser que eu até mude de ideia no futuro, mas já há algum tempo que eu tenho claro na minha cabeça de que revoluções são extremamente perigosas, porque elas representam uma ruptura com o que vem sendo feito. Muitas das vezes as ideias que motivaram a revolução não foram muito bem planejadas e pensadas, levando uma massa de manobra enorme a ser manipulada por poucas pessoas que dizem ter a solução para todos os nossos problemas. Cara, o foda é que muita gente passou a infância, tipo, ouvindo e lendo histórias de heróis revolucionários que mudaram a história da humanidade. E aí a gente acaba perdendo um pouco a noção de como as coisas acontecem na vida real. Se vocês quiserem uma palhinha, é só você dar uma olhada lá na Síria, por exemplo. A guerra lá já tá rolando há não sei quanto tempo e eu nem preciso dizer que o pessoal lá não tá gostando muito do que tá acontecendo. Muitas vezes o processo revolucionário é contado em um parágrafo do seu livro de história com muito entusiasmo, enquanto durou, na verdade, 20 anos de inferno para quem tava vivendo aquele evento. Então vamos fazer um exercício conservador aqui. Se a gente observar o fenômeno da Primavera Árabe, por exemplo, que começou em 2011 e foi a derrubada de boa parte das ditaduras que existiam no Oriente Médio. Será que essa foi a melhor forma de resolver os problemas da região? Eu entendo que para as pessoas chegarem ao ponto de irem para as ruas e arriscarem a própria vida em busca de uma mudança, é porque as coisas já não devem andar muito bem há algum tempo. E é bastante compreensível que em algum momento um povo oprimido pelo governo possa querer entrar nas ruas e buscar mudança na marra. E bastante previsível também. Mas a questão é, será que essas mudanças estão sendo boas para o povo? E essa transição, ela tá ocorrendo da melhor forma possível? Eu lembro de quando se iniciou os acontecimentos da Primavera Árabe, enquanto muitos batiam palma pro que estava acontecendo, outros alertavam sobre os perigos que a instabilidade política poderia gerar na
região. E não é à toa que o período seguinte chegou até a ser apelidado por Inverno Árabe. E as pessoas que estavam antecipando esse desequilíbrio, alertando sobre os perigos das revoluções, estavam tendo um posicionamento conservador, mesmo sem ter consciência disso. A parada é que essa ideia do conservadorismo ser uma etapa do progressismo, nós devemos melhorar a sociedade, mas com cautela. Já há algum tempo, pelo menos popularmente, já não é mais visto dessa forma. Assim que Edmund Burke começou a lançar suas obras conservadoras, que faziam oposição à ideia de progresso desenfreado, obviamente ele chamou a atenção da nobreza da Europa. Eu gostei das ideias desse cara aí, hein? São argumentos muito interessantes. Eles teriam encontrado uma boa base argumentativa para convencer as pessoas a não fazerem igual fizeram na França. E convenhamos, se você pertence a uma família nobre, rica, influente, você vai se agarrar com todas as forças aos ideais conservadores para tentar preservar sua riqueza, para não correr o risco de que o povo mude alguma coisa no sistema que possa vir a te prejudicar. E não é à toa de que desde que o tempo é tempo, as ideias conservadoras são promovidas principalmente por líderes da igreja e líderes de famílias ricas também. A sociedade deve melhorar, contando que nada de errado aconteça comigo. E agora que entra um detalhe bastante importante desse vídeo. Para mim, não faz sentido uma pessoa se identificar como conservador interino e nem como progressista, e eu vou explicar por quê. Edmund Burke, por exemplo, ele era conservador ou progressista? Como eu disse, por um lado ele criticou a velocidade dos acontecimentos da Revolução Francesa, mas por outro lado ele apoiou a Revolução Gloriosa da Inglaterra, por exemplo. Então será que ele era um conservador traíra? Se ele estivesse vivo hoje, é bem provável que ele fosse rotulado de Edmund Burke vira casaca, isentão, vendido, vendido. Entre todos esses rótulos que o pessoal adora utilizar. E cara, eu nem preciso falar o quanto que essa reação é estúpida, né? Exigir um posicionamento ideológico fixo numa pessoa é o mesmo que exigir que ela não pense mais por si mesmo. E o mesmo vale para assumir um posicionamento ideológico fixo. Porque eu sou conservador com muito orgulho, sempre fui e sempre serei. Então você tá querendo me dizer com isso que você vai assumir um posicionamento conservador até para as ideias que você não teve contato ainda? Não seria muito mais lógico você primeiro analisar as ideias que são colocadas para você, e aí sim você decide se a sua opinião naquele momento tem mais a ver com um viés progressista ou um viés conservador, né? Então se vocês perguntarem, e aí Jô, sai logo do armário, você é conservador ou não? A minha resposta é, depende. Em relação ao quê? Como eu já falei, para alguns assuntos como revoluções, por exemplo, eu tendo a ser conservador sim. Já em outros, como a descriminalização das drogas, que vai ter vídeo sobre isso, a regularização do aborto, que já tem vídeo sobre isso, são assuntos que eu tenho um posicionamento claramente mais progressista. Você pode até falar, se eu analisar os meus posicionamentos, em média eu tendo a ter mais uma postura conservadora. Beleza, sem problemas, o que é completamente diferente de pode acontecer o que acontecer, que eu sempre serei conservador. E o mesmo vale para outras ideologias. E cara, se você parar pra pensar, para que serve essa rotulação de posicionamento? É para facilitar os estudos sociais e políticos sobre o tema, ou é para servir de safe space para quem pensa parecido? Hoje acaba servindo para as duas coisas, mas eu acredito que inicialmente o termo serviu para identificar um comportamento político em algumas situações. Interessante, algumas pessoas vêm tomando posicionamentos semelhantes que eu acredito que possa ser identificado como um conservadorismo. Hoje a sensação que eu tenho é que a questão do safe space anda muito mais relevante. Eu vou com a cara do Bolsonaro, os meus amigos são conservadores, então eu sou conservador também! Aê, bem-vindo ao time, cara! Vocês entendem que é meio o caminho oposto da coisa. E o problema é que, apesar da sensação de segurança que existe em você pertencer a um grupo em que as pessoas concordam com você, você se torna uma pessoa altamente manipulável pelos líderes desses grupos. Você literalmente perde a sua autonomia de pensamento. Eu já falei bastante sobre isso no vídeo O Problema da Sociedade, que eu vou deixar linkado para quem tiver interesse. Então o que eu recomendo é que você primeiro analise as ideias que chegam até você com calma. E depois que você chegar a uma conclusão, aí sim, se você quiser, você pode identificar se você teve um posicionamento mais conservador ou progressista em relação a esse assunto específico. E tentem não ver o conservadorismo só como conservadorismo é sinônimo de atraso. São pessoas que são coniventes com as injustiças que ocorrem no mundo. Porque muitas vezes um posicionamento conservador pode ser muito coerente e compreensivo, dependendo do que nós estamos analisando. Uma situação curiosa para ser usada como exemplo é sobre a situação da liberação do porte ou da posse de armas. Muita gente que se identifica oficialmente como conservador hoje tá aí brigando para ter a liberação do porte de arma, enquanto muita gente que se identifica como progressista vai contra essa ideia. E se você parar para pensar, esse é um exemplo onde ocorre essa inversão de valores.
Porque a liberação do porte de armas no Brasil seria uma mudança significativa na nossa sociedade, algo que não combina muito com o perfil conservador, enquanto que impedir mudanças ou desacelerar o processo delas. Peraí, galera, ó, vamos com calma, vamos analisar direito isso aí, não é só chegar e liberar arma pra todo mundo, vamos dar uma estudada primeiro, ver se faz sentido, se isso vai ser bom ou não pra nossa sociedade. É um posicionamento conservador. E é só você parar pra pensar que você vai perceber vários exemplos onde esse tipo de inversão de valores ocorre nas discussões que a gente tem hoje na sociedade. E na moral, se a gente sair desses grupos fechados, reconhecer que assumimos ambas as posições nos mais diversos assuntos, as nossas discussões vão ser absurdamente mais produtivas, tanto para a ideia em si que está sendo debatida, quanto para nós mesmos, que vamos estar abertos a aprender e absorver diferentes pontos de vista e quem sabe até mudar de opinião. A própria ciência, se você parar para analisar bem, você vai perceber que ela apresenta um comportamento tanto conservador quanto progressista. Progressista no sentido de estar sempre buscando novas informações, a refutação e reformulação de teorias, a elaboração de novas hipóteses, e conservadora no sentido de conservar ao máximo o método científico, não aceitar qualquer proposta de mudança sem antes analisar rigorosamente todo o passo a passo que foi feito para se chegar naquela conclusão. E é um sistema que tem demonstrado dar bastante certo. Quanto é que vocês estão aí agora me assistindo de um computador ou de um celular? Então não tem problema estar em cima do muro. Diferentes situações exigem diferentes análises que levam a diferentes posicionamentos. E a sociedade precisa desse embate de ideias, tanto para não estagnar no tempo, quanto para não disparar em direção a mudanças que não foram muito bem planejadas e podem colocar em risco a segurança daquele povo. Esse foi o resumo inicial do assunto. Obviamente já foi publicado muito material ao longo dos séculos de diferentes autores, com diferentes pontos de vista. Então fique à vontade para comentar. Quem sabe não saem outros vídeos nessa linha. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal do Slow que tornam esse trabalho possível. Considere a possibilidade de apoiar o meu trabalho também. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!